A morte de Cristo foi um juízo, e as Escrituras dizem que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, todas as mulheres sejam salvas. Esse é o desejo de Deus. Ele deseja isso tanto que deu seu Filho para morrer na cruz por você. E as palavras usadas nessas Escrituras são desejo e vontade, não vontade e propósito. Não é vontade ou propósito de Deus que você morra. É o desejo de Deus que você seja salvo, e você tem uma escolha. Agora, e quanto ao que acontece com o crente? Muito poderia ser dito sobre isso. Eu poderia falar a noite inteira sobre o céu e sobre as alegrias, a emoção e o entusiasmo que será o céu para todos nós que conhecemos Cristo. Em Cristo, o julgamento já passou, a tempestade acabou, o inferno passou. Se você conhece Cristo, não haverá julgamento para você. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há inferno para você. Você viverá eternamente com o Senhor Jesus Cristo e com os santos de todas as eras. Pela sua morte, Ele destruiu a morte. Em Cristo, não vemos mais a morte como o rei dos terrores. Paulo disse: tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Ele disse que estar com Cristo é melhor do que viver aqui e agora. Eu quero estar com Ele, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Foi porque ele trabalhou tanto para Cristo ou porque sofreu tanto? Não. Ele estava pronto porque, há muito tempo, ele havia encontrado Cristo na estrada de Damasco e teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. E Cristo entrou em seu coração e ele encontrou uma realização, uma paz e uma alegria. Ele encontrou o propósito e o sentido de sua vida quando teve aquele encontro com Cristo. Você pode ter a mesma experiência com Cristo esta noite, bem aqui, antes de sair daqui. Muitas pessoas pensam que é um longo processo, e pode haver um processo no qual você é convencido pelo Espírito de Deus, e pode haver um processo como o nascimento. Há o momento da concepção, os meses de gestação, depois vem o nascimento e depois vem o crescimento. Todos esses são diferentes passos e diferentes processos. Alguns podem acontecer quase de uma vez. Não sabemos como o Espírito Santo age nesse momento na vida de cada indivíduo. Às vezes é individual, mas hoje à noite você precisa dar um passo em direção a Cristo e ter certeza. Se você não sabe e não tem certeza, seja certo. Muitas pessoas não têm uma data para quando vieram a Cristo, mas é bom para muitas pessoas vir e fazer uma data e dizer: sim, aquela foi a noite em que eu me tornei certo. Agora, a conquista da morte é a grande realização final do que chamamos de cristianismo e judaísmo. A morte física é apenas uma transição da vida na terra com Cristo para a vida eterna no céu com Cristo. É como passar por uma porta quando você morre. Você sai de um quarto e entra em outro maior, que é mais bonito e mais maravilhoso. E a transição que chamamos de morte é baseada no fato de que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Porque sabemos que Cristo, sendo ressuscitado dos mortos, nunca mais morrerá. A morte já não tem domínio sobre ele, diz Romanos 6, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Você não morrerá sozinho se conhecer a Cristo. Eu acredito, como disse em um livro que escrevi sobre anjos, que existe um anjo da morte. E esse anjo vem e te toma pela mão e te conduz à presença de Cristo. É uma coisa maravilhosa morrer como um crente. Eu vi crentes morrerem e vi aqueles que não conheciam Cristo morrerem, e há uma grande diferença na maneira como eles morrem. Hoje em dia, as pessoas estão tão sedadas que não temos mais as últimas palavras delas como antigamente. Mas eu tenho muitas lembranças de pessoas morrendo e falando sobre a música que elas ouvem, falando sobre quem elas veem. Minha própria mãe tinha ela parecia ser capaz de ouvir e ver o futuro. Jesus disse: quem crê em mim jamais morrerá. Crês tu nisso? Ele quis dizer que você jamais morrerá espiritualmente. Um ateu só vê um fim sem esperança para a vida, mas o cristão vê uma esperança sem fim. Olhamos além da nossa tristeza presente para o triunfo de Cristo.
Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Mas Cristo traz uma liberdade permanente do mal para o crente que morre nele. Aqueles que não conhecem Cristo podem não desejar isso. Eles podem preferir. Continue vivendo nos seus pecados. Você tem pouco tempo, então aproveite. À medida que envelhecemos, a vida vai nos pressionando. Aproveite o máximo agora. Essa é a filosofia de muitos aqui no sul da Flórida, assim como em todo o mundo. Você não tem muito tempo. Você estará na eternidade, e a decisão que tomar esta noite pode decidir onde você estará. Você conhece Cristo? A palavra partir. A Bíblia usa a palavra partir. Veja, a Bíblia ensina que somos cidadãos de dois mundos agora. Eu sou cidadão dos Estados Unidos, mas também sou cidadão do céu. Sou cidadão de outro mundo, o céu. E é para lá que vou, e estarei lá. Não vai demorar muitos meses ou anos até eu ir. A grande maioria da minha vida já foi vivida. Meu registro já foi feito. Não tenho muito mais tempo. Eu sei disso. Não pretendo me aposentar. Sinto-me com 18 anos de idade, mas sei que não sou. Posso olhar para as radiografias quando as tiram e ver o desgaste de um osso aqui e ali por algo que nem sei o que é. Não posso sentir, mas sei que, em algum momento, eu sentirei. Isso começará a ter efeito sobre o corpo. Todos nós morremos. Eu não vou escapar disso. Eu não quero escapar disso. Eu quero ir, porque estar com Cristo é muito melhor do que estar até mesmo na Flórida. A Bíblia diz: seremos como Ele, pois o veremos como Ele é. Napoleão uma vez disse: eu morro antes do meu tempo e meu corpo será dado de volta à terra para se tornar comida para os vermes. Tal é o destino que logo terá o grande Napoleão. Que contraste com as palavras de Jó. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive, e embora depois de minha pele os vermes destruam este corpo, ainda assim, em minha carne verei a Deus. Eu estou ansioso para vê-lo face a face. Há uma antiga oração inglesa que diz: Senhor, concede que minha última hora seja a minha melhor hora. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Um bispo anglicano do século passado disse: espero que quando eu chegar à morte, não tenha que dizer, eu gostaria de ter amado mais a Cristo. Eu vou pedir a você esta noite para ter certeza de que está pronto. O que você tem que fazer? Pai, mãe, idoso, menino ou menina? Nunca sabemos neste mundo em que vivemos quando alguém vai partir. Você sai para essas estradas e ruas e nunca sabe. Você está pronto? O que eu tenho que fazer para estar pronto? Primeiro, a Bíblia ensina que você deve se arrepender dos seus pecados. E você pergunta: bem, o que é arrependimento? Arrependimento é mudar sua mente em relação a Deus e em relação a si mesmo, vendo-se como um pecador e vendo a santidade e a justiça de Deus, olhando para a cruz de Cristo e vendo que Ele morreu por você. Mas também significa uma mudança de vida. Você vai mudar seus hábitos a partir deste momento. Você vai pedir a ajuda de Deus. Você pode não ser capaz de, pode não ter força para, mas se pedir a ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. E então, a segunda coisa que você deve fazer é crer. A palavra crer significa mais do que simplesmente acreditar com sua mente. Significa se entregar. Entregar todo o seu ser a Cristo como Salvador e Senhor. E então, a terceira coisa, você deve estar disposto a segui-lo e servi-lo. Você está disposto a fazer isso? Você diz: Billy, eu decidi isso anos atrás. Você realmente decidiu? Muitas pessoas mais velhas têm sido religiosas, assim como as pessoas mais jovens, porque eu era jovem quando aceitei Cristo e vice-presidente da sociedade de jovens na minha igreja. Mas eu sabia que eu realmente não conhecia Cristo. Eu já sabia disso. E quando pediram para as pessoas virem e tornarem isso certo, eu fui. E estou tão feliz por ter feito isso naquela noite. Você pode ter certeza disso hoje à noite. Eu vou pedir que você venha e fique em frente a esta plataforma.
como vimos 100 pessoas fazerem todas as noites. Estou pedindo que você venha publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai, que está no céu.